Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler Jó 42 nessa noite de quinta profética, conforme mandei lá no grupo da nossa igreja. Nessa noite nós vamos falar sobre a profundidade da oração, e eu quero compartilhar com você Jó 42, versículo 1 até o versículo número 6. Jó capítulo 42, do versículo 1 até o versículo número 6. Eu falava na torre de oração hoje, né, que hoje eu estou enxergando direitinho, né, minha lente nova chegou. Quem estava domingo à noite aí, viu que eu estava penando na leitura aqui, né, estava difícil o negócio. Graças a Deus hoje eu vou ler sem engasgar. Vamos lá para Jó, capítulo 42, versículo 1 até o versículo 6, quem achou, dá um glória a Deus aí. Então Jó respondeu o Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 4, disseste: escuta, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, tua palavra está lida, e que nessa noite o Senhor possa também ministrar a revelação dessa palavra aos nossos corações. Nós já te adoramos, nós já buscamos a tua face, e que agora o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta aí para a gente ir acompanhando o texto que nós lemos, e eu quero falar um pouco nessa noite com você sobre a profundidade da oração, a profundidade da oração. A história de Jó é uma história conhecidíssima, eu não preciso ficar aqui falando sobre quem foi Jó, sobre o que aconteceu com Jó. Tenho certeza que vocês que me ouvem nesse momento conhecem a história de Jó, aquele homem que era rico, que tinha muitas posses, que o próprio Deus reconhece, dizendo, Edgar, que não havia homem como Jó na face da terra, um homem fiel a Deus, e que Deus permite que o inimigo toque na sua vida, que o inimigo toque nas posses, que o inimigo toque ali na saúde dele, e Jó perde tudo, perde seus filhos, perde suas posses, ele passa por uma situação muito difícil na sua vida. Eu falei que o Senhor permitiu o inimigo tocar na vida de Jó, na verdade não, né? O Senhor não permitiu que Satanás tocasse na vida, mas que ele pudesse tocar na saúde, pudesse tocar nas posses, na família, e ali ficaria provado que Jó não servia a Deus por interesse, mas por fidelidade plena, fidelidade total. E ao longo da passagem bíblica, nós vemos que Jó não abandona o Senhor. Ele até passa por momentos, irmão Ronaldo, de desabafos, mas não abandona o Senhor. Essa basicamente é a história de Jó, e eu quero me atentar com você no capítulo 42 desse texto que nós lemos, pegar aqui essa fala de Jó, tão conhecida, tão falada, tão pregada, e destacar aqui para nós, Beth, como que a oração ela é profunda, e como nós podemos viver, Caio, profundidade na vida de oração. E aí quando a gente vai olhar aqui para o relato que Jó traz para nós, daquilo que ele fala, enfim, chama a atenção que ele declara no versículo 5, né? Vamos ler aí o versículo 5, que diz assim: Jó declarando para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele faz uma declaração, Fernanda, que chama a atenção da gente, porque no início do livro, Lucas, Jó é apresentado para nós como um homem fiel, como um homem que não havia outro Odaleia na face da terra que se comparasse a ele. E aí ele chega no final do livro e declara, Marcos: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
chama a nossa atenção, Zilma. Como assim? Ele não era fiel, ele não era tão especial. Como que ele declara isso agora? Essa revelação sobre Jó nos chama a atenção sobre sair do lugar comum, Rogério, para vivermos algo mais profundo. Sair do lugar comum, Fernanda, para vivermos algo mais forte com Deus. Para nós vivermos, Arthur, algo mais poderoso com Deus. O que é esse lugar comum que eu falo aqui para nós? O lugar comum é a zona da estagnação, da paralisia. Alguns chamam também de zona de conforto. É a zona onde para nós estamos acostumados a ficar. É o ambiente onde nós já estamos adaptados, Andréia. É o ambiente que, embora a gente chame de zona de conforto, o Rogério até pregava sobre isso recentemente, é um ambiente que gera dores também para nós, porque muitas das vezes nós pagamos um alto preço por ficar parado nessa estagnação, nessa paralisia espiritual, quando Deus, na verdade, tem coisas maiores e melhores para nós. A gente fica preso, acorrentado àquilo. O lugar comum é esse ambiente onde eu estaciono na fé. Eu não cresço, eu não saio do lugar, tudo fica como está. Além disso, o lugar comum também é um ambiente de imaturidade. É um ambiente onde eu fico ali com a minha vidinha, eu fico ali com o meu entendimento limitado, na minha imaturidade espiritual e paraliso ali também. E para fechar, é um ambiente também de fuga, porque, irmão Ronaldo, nessa zona de estagnação, nessa zona de conforto, Rogério, eu evito temas difíceis, eu evito os problemas. Sabe aquelas coisas na nossa vida que a gente pega o tapete, levanta e vai jogando lá para debaixo, Lucas, e deixa lá quieto lá, eu não vou mexer com o que me incomoda não. A zona de estagnação, a gente esconde, Odaleia, os problemas para debaixo do tapete. E Jó faz essa declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que isso significa, Edgar? Hoje eu te conheço de uma maneira diferente. Hoje eu vejo Deus de uma maneira diferente. O que levou o Jó a declarar isso? E é onde eu quero entrar com você nos pontos dessa mensagem. Primeiro tópico para nós lermos aqui: espiritualmente rasos. Primeiro tópico dessa mensagem: espiritualmente rasos. E eu quero ler com você o versículo 3. Vem comigo aqui no versículo 3. Na segunda parte do versículo, que diz assim, olha, na verdade, achou aí na sua Bíblia, amém? Versículo 3, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Agora vem comigo para o versículo 5, parte A. Eu te conhecia só de ouvir. Jó faz essas declarações e ele deixa claro para Deus que ele vivia uma espiritualidade que ainda era rasa. Ele vivia numa espiritualidade, Fernanda, que ainda dava para ser muito melhor. Isso mostra para nós porque, independente do nível espiritual que nós estamos, se nós temos anos de caminhada com Deus, ou ainda não temos anos de caminhada, sempre tem, Caio, um nível mais profundo. Sempre tem uma experiência nova, irmã Beth, para nós vivermos. Sempre tem algo mais profundo, dá para ir além, dá para crescer mais, tem mais para avançar. E quando nós estamos no raso espiritualmente, a gente comete alguns erros na caminhada. Como Jó fala, né? Eu falei de coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que são grandes demais e que eu não entendia. Quantas das vezes Deus permite que certas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende por que Deus está permitindo aquilo, e a gente começa a se questionar, a gente começa a se perguntar, meu Deus, por que isso está acontecendo? E a gente começa a tentar entender, e aí na verdade entende tudo errado, e aí como a gente falou aqui no momento do louvor, a gente pensa, Edgar, que Deus nos abandonou. Senhor, eu acho que eu estou em pecado, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para estar passando por isso. E Jó, ao longo do livro, Marcos, ele vai fazendo esse questionamento em alguns momentos. Os amigos atacam Jó, dizendo que, Andréia, ele sofria porque pecou. E aí Jó vai declarar que ele não pecou, ele faz a sua defesa, mas tem alguns momentos que ele vira para Deus e ele pergunta para Deus, Deus, eu fiz alguma coisa? O Senhor ainda está comigo? Eu fiz para merecer, por isso me explica. O próprio Jó, Beth, começa a entrar em parafuso.
Sabe quando você sabe que você não fez tal coisa, mas aí depois quando você está sozinho, você para e pensa assim, Zilma, será que eu fiz mesmo isso aí que estão falando? Você sabe que você não fez, mas aquilo te mexe tanto, que na hora que você para sozinho, André, você para e pensa, será que eu fiz mesmo? Será que eu estou sofrendo de amnésia? Será que eu tenho, o que é bom para a memória aí para comer? Alguém sabe? Alguma comida que é boa para a memória que falam aí? O que é bom, Rogério? Ginkgo, agora você puxou fundo, hein? Será que eu tenho que tomar ginkgo biloba para melhorar a minha memória? Será que eu esqueci? O próprio Jó faz, rapaz, agora o Rogério puxou lá no fundo, hein? Você é do fundo do baú, hein? Será? Mas, amados, quando nós estamos no raso espiritualmente, a gente comete essas gafes. Quantas das vezes nós, no início da caminhada, nas primeiras lutas, não questionamos, será que Deus ainda está do meu lado? Será que Deus não me abandonou? Será? E a gente não expressa também o que nós estamos sentindo corretamente. Porque, amados, entenda uma coisa, Deus quer ouvir os nossos desabafos. Deus quer ouvir os nossos desabafos. Desabafar é diferente de achar que Deus nos abandonou. Desabafar é chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou assim. Eu me encontro dessa maneira, eu preciso de ajuda, é diferente. Deus não nos abandonou, mas no momento da dificuldade, Caio, nós precisamos chegar diante de Deus e falar para Ele, Deus, eu estou assim, Deus, eu estou precisando de ajuda, Deus, eu estou triste. E às vezes a gente se acostuma a fazer orações, Lucas, no decorrer da nossa vida com Deus, onde a gente não expressa nada. A gente vai repetindo um monte de palavras, chega na presença de Deus e finge que está tudo bem. E finge que está tudo legal, quando na verdade não está, e Deus quer ouvir de nós, irmão Ronaldo, nós dizemos, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo, e essas orações nós temos, nos Salmos, nós temos um profeta Abacuque, que ele vai virar a Fernanda para Deus e vai dizer, Senhor, parece que a minha oração não está subindo, eu preciso da tua ajuda, e Jó, ele precisava expressar isso também. Nós precisamos experimentar isso na nossa vida de oração, e para sairmos do raso espiritualmente falando, amados, nós precisamos passar pela experiência da dor. A experiência da dor gera crescimento espiritual. A experiência de crise, a experiência de dor gera crescimento espiritual. Pastor, o que é a experiência da dor? A experiência da dor não é só quando morre alguém. A experiência da dor não é só quando a doença chega, a experiência da dor, ela é o seguinte aqui, por exemplo, pedir perdão e perdoar, dói, é uma experiência de dor. Dar a outra face é uma experiência de dor. Ir além do que a nossa carne deseja é uma experiência de dor. Abandonar os ídolos do coração é uma experiência de dor. E aí eu digo para você, crescer dói. Vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela, ó, crescer dói, hein? Crescer dói. Crescer dói. Quem nunca ouviu falar, né, nas dores de crescimento, né? Amado, crescer dói. E para nós rompermos espiritualmente, nós vamos passar por experiências de dor. Só que é uma dor, irmã Beth, que vai nos levar a um crescimento, ao caminho da maturidade. Sair do raso vai doer de alguma maneira. Às vezes o Senhor permite a gente passar por algumas experiências, Marcos, para nós sentirmos aquela dor, mas a dor do crescimento, não é a dor da paralisia. Deus permite que a gente passe por algumas experiências para a gente romper com limites, para que a gente possa chegar a um novo nível na maturidade espiritual. Sair do raso vai doer, só que gera vida. É aquela dor que é necessária nós passarmos. É igual aquele ditado que fala, né, o remédio amargo, mas que é necessário tomarmos. Tem situações que para nós sairmos do raso, vamos precisar atravessar uma situação de dor. E a gente vê isso na palavra. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jó nos dá uma demonstração do que é sair de um nível mais raso para ir a um nível mais profundo. Mas eu quero entrar já no segundo ponto da mensagem com você, para a gente continuar aqui a nossa reflexão, que é aprofundados pela experiência. Aprofundados pela experiência. E aí eu quero ler com você o versículo 3 até o versículo 5. Vamos fazer aqui a leitura, Jó 42, do 3 até o 5. Tu perguntaste,
quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 4. Tu disseste, Deus, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A experiência da dor, a experiência que fazia Jó romper para um outro nível espiritual, mostrou algumas coisas para Jó e mostra para nós hoje também. Quando nós mergulhamos na experiência da dor, nós vivemos um verdadeiro aprofundamento na nossa forma de se colocar diante de Deus. Você pode reparar na sua vida, quando você passa, Odaleia, uma luta, você ora diferente. A oração flui diferente no meio da crise. A gente ora diferente, a gente se entrega diferente, a gente aprende que a oração não é apenas uma coisa mecânica, mas a gente vai para uma experiência mais forte com Deus. Basta a gente estar diante de um limite na nossa vida, Lucas, que a gente ora diferente. A oração flui com uma intensidade maior, sabe por quê? A experiência da dor nos aprofunda na experiência da oração. É só olhar para Jesus no Getsemane. Algum momento na palavra, Zilma, vai mostrar que Jesus orou e ele suou como gotas de sangue? Antes do Getsemane, em momento algum. Só que no momento de maior dor da sua vida, antes da crucificação, ele ora com tanta intensidade, mas com tanta intensidade, Ronaldo, que o seu suor caía como gotas de sangue sobre a terra. A experiência da dor nos faz orar de uma maneira diferente. E isso é importante, sabe por quê? A gente aprende algumas coisas sobre oração nesse momento. Primeira coisa que a gente aprende é que oração é trabalho. Oração é trabalho. O que isso significa, pastor? A oração deve ser praticada com regularidade, perseverança e determinação. A oração ela tem que ser feita com regularidade. Todos os dias eu preciso orar. A oração precisa ser feita com perseverança, porque vai ter dia que você não vai querer orar, mas você vai ter que perseverar naquilo. E ela precisa ser feita com determinação, porque você vai enfrentar a sua carne para entrar na presença de Deus. Entenda uma coisa, a vida de oração é uma batalha, Uma vez eu li num livro muito interessante uma coisa, Ronaldo, que dizia o seguinte: a oração é uma atitude antinatural. Vou repetir, a oração, Caio, é um ato antinatural. Se você deixar, quando eu sentir vontade eu vou orar, Lucas, você não vai orar nunca, porque a sua carne nunca vai querer orar. Para você fazer uma oração, você vai ter que dar uma freada na sua carne, virar para o outro lado para poder se empenhar e orar. Se você esperar a vontade de orar pela sua carne, você não vai orar nunca. A oração é um enfrentamento contra a nossa carne, por isso a oração é trabalho. A oração ela vai exigir de nós perseverança, nós vamos precisar travar essa batalha para orarmos. Uma outra coisa que a gente aprende sobre a oração na luta, na experiência da dor, é que a oração é palavra, a oração é também palavra. A palavra de Deus abriu os olhos de Jó. Quando nós oramos pela palavra de Deus, debaixo da orientação do Senhor, debaixo do conhecimento da palavra, a nossa oração é mais profunda. Como assim, pastor? Você está ouvindo aqui hoje, por exemplo, que a experiência da dor te faz crescer. Quando você for orar depois da palavra aqui, você vai orar na direção dessa palavra: Senhor, eu entendo agora que a luta que eu estou atravessando, a dor que eu estou sentindo é para eu crescer, então que seja feita a tua vontade. Olha como que você está orando a palavra do Senhor. Você ouviu uma palavra, Andréia, e você agora vai orar ela. A oração é uma resposta à palavra do Senhor. Aquilo que nós ouvimos de Deus, a oração também é uma resposta. É o contato com a palavra de Deus que vai abrir os nossos olhos e que vai fazer a gente orar de uma maneira diferente. Na medida que nos aprofundamos na palavra de Deus, pelas experiências com Deus, as nossas orações se tornarão mais profundas, mais profundas.
É quando eu aprendo, Zilma, por exemplo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu li na palavra, eu vou orar em seguida. Senhor, seja o meu pastor realmente. Seja o meu pastor em todas as áreas na minha vida. Orar a palavra. É você ter uma revelação de Deus, Beth, numa devocional. Olha, eu olho para os montes, e de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você vai para a oração em seguida e declara, Marcos, Senhor, Tu és o meu socorro, eu quero confiar no Senhor. Eu quero aprender a esperar em Ti. Está vendo como a oração também é palavra? A oração é uma resposta, e quando nós estamos num momento de luta, quando nós estamos numa experiência de dor, Deus fala conosco por meio da palavra, a gente ora a palavra, e a nossa oração é mais profunda, não é aquela coisa, né, Senhor, abençoa minha vida, Senhor, guarda minha vida, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, abraça minha vida, Senhor, eu não sei nem mais o que eu falo, agora quando a gente joga pela palavra, a gente vai declarando, Senhor, guarda a minha vida, porque eu sei que Tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, vem socorrer a minha vida, porque o Senhor é o meu socorro. Senhor, guarda-me enquanto durmo e descanso, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. Você ora a palavra, declara ela, e isso gera no seu coração certeza. Isso gera no seu coração uma convicção, Edgar. E por último, a oração também é equilíbrio. Oração é trabalho, oração é palavra e oração é equilíbrio. Quando nós oramos, a oração, Arthur, que Jesus nos ensinou, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ela tem algumas coisas, tem alguns elementos. Quais elementos que nós temos nessa oração? Nós temos ali adoração, nós temos petição, ou seja, pedidos, nós temos confissão de pecados, nós temos súplicas por transformação, nós temos ações de graças, nós colocamos também as nossas dificuldades, vários elementos, Lucas, que formam a oração. E aí eu pergunto para você uma coisa, você não vai responder para mim, que se você errar, você não paga amigo, você responde para você agora aí. Qual é o elemento que você acha mais importante na oração? Responde para você aí. Não responde falando não, para não pagar amigo se errar. Qual elemento é o mais importante numa oração? É a gratidão? É a petição? É a adoração? É algum outro? Qual que é o mais importante, Odaleia, numa oração? Não precisa responder não, vou te pôr na fogueira não. Qual é o mais importante? Eu respondo para você, todos são igualmente importantes. Não existe elemento mais importante numa oração. A oração, ela é um equilíbrio de todas essas coisas. Eu preciso chegar diante do Senhor e adorá-lo, porque o meu coração quer adorá-lo. Eu reconheço no meu coração, Zilma, Deus é o meu Senhor, eu quero adorá-lo e eu preciso adorá-lo. Eu vou chegar também na minha oração, eu vou agradecê-lo, porque, Marcos, meu coração é grato a tudo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu também preciso pedir para Deus. E aí eu destaco aqui isso porque, às vezes, a gente pensa que maturidade é pedir menos para Deus numa oração. Só que na verdade não, pedir faz parte de uma oração madura, porque eu peço para Deus sabendo que dele vem tudo o que eu preciso. Toda boa dádiva vem do nosso Deus. Oração é equilíbrio, e quando eu passo por uma luta, eu descubro na minha vida, Andréia, que todos os elementos são importantes numa oração, inclusive desabafar para Deus. Inclusive colocar diante de Deus tudo que está nos angustiando. Deus quer saber. Por exemplo, nós temos aqui, Beth e o Caio. Nós temos aqui a André e a Fernanda. Vou pegar o exemplo das duas aqui. Eu creio que uma mãe quer saber o que o filho está sentindo. Imagina você está lá vendo, vou começar pela André. A André está vendo que a Fernanda está andando esquisita em casa, está emburrada. A Fernanda fala com ninguém, vai lá, isso não acontece, né? Não acontece. A Fernanda está lá brava, né? Vai lá, pega água, coloca água no copo lá, derrama um monte de coisa, volta lá para o quarto brava, bate a porta. A Andréia quer saber o que está acontecendo. Ela vai na direção da Fernanda e vai perguntar, Fernanda, o que está acontecendo? A mãe quer saber o que está acontecendo. Aí, de repente, agora o Caio, a Beth está lá em casa, o Caio chega e bate a porta da sala e vai direto para o quarto. A Beth vai querer saber, Caio, que negócio é esse? O que está acontecendo aí? Está bravo? Está feio? O que aconteceu? Fizeram alguma coisa para você? Uma mãe quer saber. O nosso Deus também quer saber o que se passa conosco. Deus não quer, amados, que a gente fique sofrendo calado.
Deus quer ouvir a nossa voz. Quando Ele chega para Elias, quando Elias está abatido, Deus quer saber de Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que está acontecendo? Amados, Deus se interessa em saber o que se passa no nosso coração. Mas pastor, Ele já sabe. Sim, mas a palavra nos mostra, Ele quer saber de nós, Ele quer ouvir da tua boca. Às vezes um pai ou uma mãe, eu acredito que até saiba o que está acontecendo com o filho, mas quer ouvir da boca dele. Fala: meu filho, o que está acontecendo? Fala para mim. Você até sabe o que é, mas você quer ouvir da boca dele, porque ele vai expressar o que ele está sentindo, e aquilo fortalece o relacionamento. É assim na vida com Deus. Quando nós colocamos diante dele as nossas dores, nós fortalecemos nosso relacionamento com ele. Precisamos entender, e o momento da dor nos ensina que a oração, ela precisa ter esse equilíbrio. Eu preciso colocar diante de Deus gratidão, desabafos, pedidos, adoração, tudo isso, porque todos os elementos são importantes numa oração. A experiência da dor faz a gente orar de uma maneira cada vez melhor. E aí eu entro no último ponto dessa mensagem: consciência amadurecida como resultado. Último ponto da mensagem: consciência amadurecida como resultado. E aí a gente lê aqui versículo 2 e versículo 6, vem comigo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Versículo 6, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. A consciência de Jó é amadurecida no final do livro, Arthur. Depois de sair de um ambiente mais raso e começar a aprofundar, ele ora diferente, Ronaldo. Ele começa a falar com Deus de uma maneira diferente. E ele termina o livro Zilma declarando ao Senhor que a sua consciência, Rogério, mudou. E ele declara para Deus pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que ele vai declarar para Deus aqui no versículo 2 é a consciência sobre a grandeza de Deus. A consciência da grandeza de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 2, ó. Bem sei, ó Deus, que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele começa declarando para Deus que ele sabe: Deus, tu és o Todo-Poderoso. E sabe o que é mais impressionante nisso aqui, amados? Jó só perguntando para Deus o livro inteiro: Edgar, Deus, o que está acontecendo? Deus me responde. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Mambete, ele pede de tudo quanto é maneira: Deus, fala comigo. Capítulo 38 até o 41, Deus responde Jó, mas Deus não explica nada para Jó. Deus não responde, Zilma, nenhum porquê de Jó, nenhum. Lucas, Deus simplesmente se revela. Deus fala para Jó o seguinte: Andréia, onde você estava quando eu criei tal coisa, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu coloquei os animais no mar, quando eu fiz isso, as estrelas, a lua, o sol, e Deus revela o que ele já fez. Jó não tem uma explicação. Imagina você está passando uma crise terrível na tua vida, e aí o Arthur está lá: Deus, me explica, por quê? Deus vem e se mostra para o Arthur, não responde nada. Foi o que aconteceu com Jó. Sabe o que Jó declara em seguida? Em outras palavras, sabe o que Jó está falando aqui? Senhor, o Senhor não respondeu nenhum dos meus porquês, mas o Senhor se revelou a mim, isso me basta. A revelação de Deus é melhor e mais importante do que qualquer explicação. Às vezes a gente fica querendo entender o porquê das coisas, quanto na verdade, irmão Ronaldo, a gente tem que buscar: Senhor, se revela a mim. Se o Senhor se revelar a mim, se o Senhor me proporcionar uma experiência, já é o bastante. Porque a revelação é melhor do que a explicação. Revelação de Deus nos amadurece. Os maduros se tornam satisfeitos diante de Deus, como Jó ficou. A presença de Deus vale mais do que as explicações. Deixa eu compartilhar um negócio com você. Eu não sei um monte de porquê na minha vida. Eu não sei porquê Deus permitiu tanta coisa na minha vida. Eu não sei porquê de muita coisa. Mas a presença de Deus, para mim, é melhor do que qualquer explicação. Eu não entendo, mas continuo adorando. Eu não entendo, mas continuo confiando, porque eu sei que quem cuida de mim, Fernanda, quem cuida de nós, é fiel e poderoso. Jó tem isso. E ele declara para Deus a consciência da grandeza de Deus. Uma outra coisa que Jó faz aqui
ele declara a sua própria pequenez. Olha o que ele vai dizer no versículo 6, gente. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó tem uma experiência com Deus naquilo tudo, ele tem consciência, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu me abomino diante de ti, eu sou pequeno. A revelação de Deus nos livra da soberba, a revelação de Deus nos torna mais humildes e leva as nossas orações a esse nível também. A gente não chega mais diante de Deus como um filho mal educado, a gente chega diante de Deus como um filho que reconhece seu tamanho. Jó declara isso para Deus, e isso nos livra de um abatimento fácil. Aquela luta que antes quase te parava, hoje eu tenho certeza que não te para mais, porque a gente vai avançando e a gente vai vivendo. Lembra aí, quem aqui tem mais de 10 anos de caminhada com Deus? Levanta a mão aí, tem mais de 10 anos de caminhada. Lembra aí as suas primeiras lutas? Lembra que o Marcos deu só uma levantada de sobrancelha? Vou entregar não. Lembra aí uma luta no início da sua caminhada, se você teve, que quase te fez largar tudo? Pensa aí, lembra aí? Às vezes, aí quando a gente vai contar, a gente conta até com uma vergonha, né? E falei, pastor, vou te falar, lá no começo da minha caminhada, Rogério, quase que eu desviei, porque o irmão não me deu bom dia, aquilo para mim foi um negócio terrível, só que eu venci aquela luta e continuei. Hoje pode passar do meu lado e virar a cara que eu continuo dando glória a Deus, porque é estágios. Aquilo que antes te machucava e quase te fazia parar, agora já não te para mais, porque você amadureceu. Quando a gente tem consciência do nosso tamanho, consciência do nosso crescimento, a gente se torna mais fortes. Por isso eu digo para você, isso aí que está tentando te parar hoje, persevera que amanhã vai ser fichinha em nome de Jesus. Olhar para trás e falar, essa luta aí que eu passei agora, foi vencida, superei. Não é uma postura de coitadismo aqui, Senhor, eu sou um coitado, não é isso. É uma postura de consciência da nossa própria limitação, da nossa própria dificuldade, da impureza que tenta tomar conta do nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso. Quando eu tenho uma experiência profunda de oração, eu sei o quão grande Ele é e eu sei o quão pequeno que eu sou. E por fim, para fechar essa palavra, Jó também tem uma declaração de consciência da necessidade de Deus. Jó declara para o Senhor aqui com essas palavras o quanto que ele precisa de Deus. A oração profunda e madura, ela me leva a entender que Deus é grande, que eu sou pequeno e que sem Ele eu não sou nada. É o que Jó aprende na sua caminhada pela oração. E aí eu digo para você, a oração eficaz, ela não se calcula, presta muita atenção nisso, que é para fechar, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Como que eu sei que a oração de fato funciona? Qual é o grande teste de qualidade para dizer, Lucas, a oração funciona? Como que eu posso medir a qualidade da oração? Eu começo respondendo para você, não se calcula pela quantidade de milagres que você alcançou, não é isso. Como que eu calculo, irmã Beth, que a minha oração é uma benção? Não é pela quantidade de milagres. Outra coisa, não é pela quantidade de bênçãos materiais que você recebeu. Não é por aí. Como que eu vejo a qualidade da oração? O que prova que a oração é poderosa, Odaleia? Ela se calcula, se mensura por quão dependente de Deus ela me torna. Quanto mais dependente de Deus eu me torno, é sinal de que a qualidade na oração que eu faço. Às vezes a gente fica, né, prova aí que a oração funciona. Imagina aí, Zilma, de repente alguém chega lá na tua casa, lá bate na tua porta, chega lá e diga, te cutuca lá, te chama, Caio, Lucas, igreja, me prova que a oração funciona, mostra aí os milagres que você teve, mostra aí, o que você ganhou com a oração? Você vai responder para ele, falou, olha, eu não vou provar com isso, a oração funciona porque ela me torna cada dia mais dependente de Deus, ela me aproxima do Senhor. Essa é a profundidade da oração que Jó experimenta. Se eu digo para você nessa noite, Deus abençoa, abençoa. Deus responde, Deus dá bênção material, dá, Ele é dono do ouro e da prata.
mas a experiência da dor, ela nos ensina que a maior bênção que nós podemos conquistar na oração é se tornar dependentes de Deus a cada dia mais. Por isso eu digo para você nessa noite, se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor e eu encerro dizendo para você isso. A experiência da dor nos tira de um raso e nos leva ao mais profundo. A experiência da dor, ela vai nos levar a experimentar um algo a mais na oração. Eu gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor, nós vamos estar louvando a Deus nesse momento. Empresta. É verdade, tá aí. Vai lá. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor e eu gostaria de te convidar nesse momento, toda a igreja, a estar orando ao Senhor enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar aqui. Eu vou até pedir para os meninos do louvor ministrar de uma maneira mais suave, que eu gostaria que você agora se concentrasse na sua oração. O ministério vai ministrar aqui, mas você vai orar nesse momento. E nós vamos praticar aqui essa palavra e declarando ao Senhor, Senhor, eu creio no que a tua palavra me revela. E eu te peço que o Senhor me leve a viver o mais profundo na vida de oração. Jó orava de uma forma, Jó se relacionava com Deus de uma forma, mas ao término do livro, no fim dessa experiência, a sua oração era diferente. Que o Senhor nos leve a orar de forma madura, que nós venhamos a valorizar todos os elementos da oração, que a oração possa nos levar a conhecer Deus na grandeza, que o Senhor venha nos revelar o quanto nós somos dependentes dEle, e que em nome de Jesus a gente se amadureça e caminhe nessa direção. Quero convidar você a fechar os seus olhos, já ir falando com Deus aí no seu lugar. Fala, Senhor, me leva à maturidade, Senhor, me leva à dependência, Senhor, me leva a cada dia mais me entregar a Ti, em nome de Jesus. Vamos orar, fala com Deus. Você ouviu a palavra, eu não sei o que ela mais falou com você, mas pega isso agora e conversa com Deus, como você conversaria com um amigo. Conversa com Ele e pede, Senhor, faz eu praticar isso, eu te peço, em nome de Jesus. Vamos orar, Ministério de Louvor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Deus, eu apresento a Ti, Senhor, todo o Teu povo nesse lugar. Senhor, nós Te pedimos nessa noite, Senhor, debaixo da Tua palavra e orientados por ela, Senhor, que a experiência da dor na nossa vida, ela não venha servir para pôr um fim na nossa caminhada, mas que ela possa servir, Senhor, para nosso crescimento. Dói porque estamos crescendo. Senhor, que na nossa vida nós possamos sempre, Senhor, nos decidirmos, tomar, Senhor, a decisão por fazer a Tua vontade ao invés da nossa. Senhor, nos leva à maturidade. Senhor, assim como Jó reconheceu que ele te ouvia, ele te conhecia só de ouvir falar, que ele estava no nível raso de fé, que nós possamos entender também, Senhor, não interessa o nível que nós estamos, dá para ir mais fundo, dá para ser melhor, dá para orarmos de uma maneira diferente, dá para orarmos a Ti, Senhor, em busca de uma maturidade espiritual, em busca de um algo a mais que ainda não alcançamos. Senhor, em nome de Jesus, que quanto mais nós orarmos a Ti, mais dependente de Ti sejamos, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo sentimento de independência. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que vem para nos afastar de Ti. Senhor, em nome de Jesus, possamos perseverar, enfrentar, Senhor, as batalhas, para termos uma vida de oração constante, persistente e com intensidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento diante do Senhor todos os seus filhos e filhas aqui nesse lugar, numa quinta profética como essa que nós estamos, Senhor, sela essa palavra no coração deles, ministra, Senhor, com o Teu Espírito Santo e sela com o Teu fogo, sela, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam fortes na Tua presença, que eles sejam consolidados na Tua presença, e que as lutas sirvam para crescerem mais, para crescerem mais e mais, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor aí no seu lugar, agradeça a Ele, aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor continue nos levando à profundidade. Diante da luta, não pare, mas aumente a qualidade da sua oração. Ore com ainda mais intensidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Vou pedir pro Caio, vem cá, Caio, faz essa oração aqui agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Em seguida eu vou estar impetrando a bênção e que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por esse culto abençoado, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que foi pregada, que venha verdadeiramente, Senhor, estar na tábua dos nossos corações e que venhamos praticá-la, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos louvores entoados aqui ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, te entrego, Senhor, o resto da nossa semana e o final de semana, Senhor, em tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, toda a igreja diga, amém. Aplauda ao Senhor, fim de semana abençoado a todos.